Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 1 até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas, quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles à Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Amém. Que o Senhor fale aos nossos corações de forma redentiva e aplique todo o seu ensino aos nossos corações e às nossas mentes nessa noite. Queridos, quando nós olhamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 12, do verso 1 até o verso 14, nós vimos ali a instituição da Páscoa. E a Páscoa era o dia da independência de Israel como nação, pois naquela noite o Senhor não apenas os libertou da escravidão, como também demonstrou o seu grande poder sobre os deuses e o exército do Egito. Já no Novo Testamento, a interpretação e a aplicação da Páscoa identifica o Cordeiro com Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que deu a vida pelos pecados do mundo. Nos muros lá de fora de Jerusalém, Jesus morreu na cruz no mesmo momento em que os cordeiros pascais estavam sendo imolados, estavam sendo mortos pelos sacerdotes no templo, pois essa era a prática, a prática da celebração da Páscoa judaica, e ela permanecia, como foi instituída pelo próprio Deus. O sangue derramado por muitos cordeiros no Egito livrou a nação naquela primeira noite da Páscoa, mas o sangue do cordeiro, morto na cruz, pode livrar do juízo qualquer pessoa que crer em Jesus Cristo. O sangue de muitos sacrifícios do povo de Israel pode cobrir pecados, mas nunca removê-los, nunca retirá-los. O que explica por que haviam sacrifícios constantemente. Uma vez por ano eram feitos sacrifícios. Mas o sangue de Cristo, o sangue de Jesus Cristo, ele resolveu a questão da salvação definitivamente. Entendam vocês que não foi a vida do Cordeiro que salvou Israel da escravidão, mas sim a morte dele e o uso do seu sangue pela fé. Irmãos, quando nós estudamos a Bíblia, aprendemos que a Páscoa foi uma festa criada por Deus. Ela marca a saída do povo de Deus do Egito, do domínio do faraó, como podemos ver lá em Êxodo capítulo 12, dos versos 1 a 18, e no capítulo 20, versos 1 e 2.
E essa festa, a Páscoa, ela era comemorada mais ou menos no mesmo mês de abril do nosso calendário. A Páscoa foi criada por Deus para que o povo se lembrasse que Ele é o Salvador, que é Ele que nos salva da escravidão do pecado e Ele que nos salva das garras do diabo. A Páscoa preparou o povo de Deus para receber Jesus Cristo. Jesus Cristo foi considerado por João Batista como o Cordeiro de Deus. Está lá em João, capítulo 1, verso 36. E como um cordeiro, ele foi sacrificado uma única vez. Na Páscoa, Jesus foi pendurado na cruz maldita. Mas a Páscoa, irmãos, a Páscoa não é e não deve ser uma mensagem de derrota triste para a igreja de Cristo. A Páscoa nos traz uma mensagem de muita alegria, uma mensagem do anjo, que é o puro evangelho, e é o tema da nossa mensagem dessa noite. Jesus ressuscitou, não está mais na sepultura. Jesus ressuscitou, não está mais na sepultura. O Evangelho de Marcos, então, ele nos leva para o domingo após a sexta-feira de Páscoa. Na sexta-feira de Páscoa, Jesus foi morto na cruz, foi sepultado no túmulo, conforme relata Marcos 15, verso 46. O sábado havia passado, é isso que diz o texto que nós acabamos de ler. E algumas irmãs que foram citadas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, foram ao túmulo onde o corpo de Jesus havia sido colocado. Foram lá para cuidarem daquele corpo. Era uma prática dos povos antigos, né? E eles, nesse momento, então, usavam perfumes, e perfumes caros, perfumes preciosos, para preservar o corpo daqueles que morriam. Por isso o texto que nós lemos, nos versos 1 e 2, diz que compraram especiarias para ungirem o corpo de Jesus. E ao nascer do sol, na primeira hora do dia, aquelas irmãs, aquelas mulheres foram ao túmulo, onde o cadáver de Jesus havia sido sepultado. Essas irmãs amavam muito o Senhor Jesus. Prova é que elas compraram perfumes caros, eram especiarias caras. Elas amavam o seu mestre. Por isso, elas se dirigiram logo cedo ao túmulo. E ao fazerem isso, elas colocaram sua vida em risco. Porque os líderes judeus, eles continuavam a perseguir aqueles que eram discípulos de Jesus. Porém, o amor delas por Jesus superou todo o medo, superou toda a fragilidade física que elas tinham, porque elas eram mulheres simples. As nossas irmãs, elas nem tinham força para remover aquela grande pedra que foi colocada na entrada do túmulo para selar aquele túmulo. Mas o amor delas pelo Senhor era maior e muito mais pesado que aquela grande pedra à porta da sepultura. Mas aconteceu algo inesperado naquela sombria, naquela triste manhã de domingo. E realmente foi um domingo de grandes surpresas para aquelas mulheres. A primeira surpresa que elas tiveram é que a pedra já havia sido removida. É o que diz o verso 4. A pedra era muito grande. Ela fechava a porta do túmulo onde estava o corpo de Jesus. E somente homens fortes poderiam remover aquela pedra daquele local. Mas, ao chegarem lá, a grande pedra havia sido removida. Então, quem removeu aquela pedra? Não tinha ninguém lá. Elas eram as primeiras a chegar ali. A remoção da grande pedra foi uma obra de Deus. O apóstolo Mateus disse que logo cedo, no domingo, um grande terremoto aconteceu. Mateus capítulo 28, verso 2 diz: pois o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. As irmãs não sabiam dessa obra de Deus.
Foi uma grande surpresa para elas. Ver que aquela grande e pesada pedra, que atrapalhariam elas de cuidar do corpo de Jesus, havia sido removida. Elas ficaram surpresas e entraram no túmulo. E aí então, elas têm uma segunda surpresa. Quando elas chegam mais perto do local onde o corpo do Senhor foi colocado, elas dão de frente com o jovem vestido de branco. E esse jovem era o anjo do Senhor. O anjo dos anjos do Senhor, eles são mensageiros de Deus. Foram criados por Deus para servi-lo. E em relação a Jesus, os anjos sempre estiveram presentes para servir Jesus. Vocês podem lembrar que foram os anjos do Senhor que anunciaram o nascimento de Jesus aos homens. Eles auxiliaram Jesus também nos momentos de provação no deserto e também lá no Getsêmani. E naquele domingo de Páscoa, mais uma vez, os anjos do Senhor serviram novamente a Jesus. O serviço do anjo espantou aquelas irmãs. Deixaram elas espantadas. E eu pergunto, qual de nós aqui não seria tomado de tamanha surpresa também e de medo diante daquela situação? Porque o desejo daquelas irmãs era chegar no túmulo para cuidar do corpo de Jesus, do seu mestre amado. Mas o que é que foi encontrado? Um anjo brilhante. A palavra de Deus diz que ele brilhava. Um anjo que tinha suas roupas tão brancas como a neve. E era uma visão forte para elas. Uma visão forte naquela manhã de domingo, ainda escura, carregada com toda a tristeza da sexta-feira. Então ver um anjo foi uma visão que causou muito espanto e causou medo para aquelas mulheres. Mas o verso 6 diz que o anjo diz assim: não tenham medo. Não tenham medo. A intenção do anjo ali foi tranquilizar o coração daquelas irmãs. Elas estavam aflitas, estavam surpresas, estavam apavoradas. E na maioria das vezes, o medo, ele atrapalha a nossa atenção. Nós podemos muito bem tomar como exemplo crianças. Muitas vezes, quando as crianças estão com medo, elas não prestam atenção nas palavras. Quando fazem coisas erradas, que os pais ficam bravos, elas não conseguem prestar atenção no que o pai está falando, porque estão com medo. Já um coração tranquilo, ele ouve melhor. Ele ouve melhor. Qualquer mensagem, mas principalmente o Evangelho. Assim também as nossas irmãs estavam cheias de medo. Por isso era necessário que elas ouvissem do anjo: não tenham medo. E o anjo então continuou a falar e ele trouxe uma mensagem consoladora. Ele revelou que sabia o que elas desejavam encontrar. Ele sabia o que elas estavam buscando ali. Mas também ele sabia o que havia acontecido com Jesus. O anjo diz: vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. As irmãs buscavam cuidar do corpo de Jesus. E ele foi conhecido como o homem humilde da vila de Nazaré. Por isso que o anjo chamou Jesus de Nazaré. O anjo também sabia o que tinha acontecido com Jesus. Jesus foi o quê? Foi crucificado. O anjo sabia disso. E essa mensagem então confirmava que Jesus verdadeiramente foi morto naquela maldita cruz. Porém, o anjo dá a boa notícia. E eis aqui então, irmãos, nós podemos ver e ouvir o evangelho da salvação. O que é que o anjo diz? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E que mensagem alegre, irmãos. Imagine vocês acordarem triste com uma mensagem ainda triste de um acontecimento anterior. Mas aquela mensagem
triste da Páscoa foi mudada. Agora há uma mensagem alegre. Jesus, que foi morto na cruz na terça-feira, na sexta-feira, que teve o seu corpo sepultado no túmulo, não estava mais lá. Ele ressuscitou. E essa é a mensagem mais preciosa para os crentes. Foi e sempre será. Jesus ressuscitou. A mensagem da ressurreição, ela é a principal doutrina, é o principal ensino da nossa fé. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, 17, e se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Por isso, não existe cristianismo onde não existe fé na ressurreição física de Cristo. Não existe cristianismo onde não existe fé na ressurreição física de Cristo. A ressurreição de Jesus, ela é a garantia, irmãos, de que os nossos pecados foram perdoados e que agora estamos justificados diante de Deus. O Senhor Jesus pagou o preço do nosso pecado. Morreu na cruz. Na ressurreição, Ele conquistou para nós justiça perfeita diante de Deus. Pela verdadeira fé no Cristo ressuscitado, nós recebemos o perdão e a justiça que vem do próprio Deus. Por isso, queridos, não adianta falar de um Jesus, esse Jesus aqui se escreve com letra minúscula, não adianta falar de um Jesus que não ressuscitou corporalmente. Porque a ressurreição de Cristo é ela que nos garante que nós podemos viver como uma nova vida. Cristãos confessam e vivem a ressurreição espiritual. Pois nós somos espiritualmente ressuscitados com Cristo quando nós cremos na sua ressurreição. Assim, a ressurreição de Cristo nos dá a certeza de que podemos viver vidas santificadas para Deus. Podemos viver uma vida de boas obras. A ressurreição de Cristo nos dá a segurança de que a nossa morte física não é o fim da nossa existência. Os crentes que morreram não estão perdidos. Se Cristo ressuscitou, então o seu povo ressuscitará com Ele. Ele é o cabeça da igreja. E a igreja é seu corpo. Se a cabeça ressuscitou, o corpo também ressuscitará. Se morremos em Cristo, nós temos a certeza de que ressuscitaremos da mesma forma que Ele. Por isso, os crentes, eles podem enfrentar a morte sem medo, esperançosos de que seremos ressuscitados para vivermos eternamente com o Senhor, em corpo e em alma. Em resumo, irmãos, a ressurreição do Senhor nos faz sermos homens, mulheres, jovens, crianças mais felizes da terra, porque nós cremos que Jesus ressuscitou. Isso deve encher nosso coração de alegria, e de alegria perene, constante, todos os dias. Porque ainda que sejamos pecadores, mas Jesus morreu pelos nossos pecados, e Ele ressuscitou. O nosso Salvador não apenas vive, mas Ele reina. O anjo, quando ele retira a pedra ali, ele não retira para ajudar Jesus. Jesus não precisava dessa ajuda desse anjo, mas para que as mulheres pudessem ver a sepultura vazia. Para que aquilo que Cristo falou pudesse se confirmar. Ele chamou as mulheres e disse: vejam, este aqui é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. E não havia corpo nenhum na sepultura. Ela estava vazia.
Esse foi um claro testemunho da ressurreição de Cristo. Jesus está vivo, ele não está morto. O anjo, depois de mostrar a sepultura vazia, ele dá uma ordem às irmãs. Elas deveriam sair dali e dizer aos discípulos e a Pedro uma mensagem: que Jesus vai adiante deles, a Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Jesus ressuscitou e vai para a Galileia esperar os discípulos, porque foi isso que ele tinha dito antes da sua morte. O mestre, depois de estabelecer a sua ceia, disse: no caminho Jesus disse: todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Marcos capítulo 14, versos 27 e 28. E quando acontece isso, Jesus estava cumprindo a sua palavra. As Escrituras estavam se cumprindo. As Escrituras estavam se confirmando. Ele foi ferido. Os seus discípulos o abandonaram. Ele deu a sua preciosa vida por suas ovelhas. E no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus cumpriu a sua palavra. E agora ele estava a caminho da Galileia para encontrar os seus amados discípulos. A mensagem que Jesus ia para a Galileia era uma prova que Jesus não abandonou e não deixou de amar os seus discípulos, ainda que fracos. Ele estava cumprindo o seu plano de salvação, apesar das fraquezas e apesar dos pecados dos seus discípulos. E nós precisamos ser lembrados que Jesus não nos ama porque temos uma fé forte e inabalável. Lembra o que aconteceu naquela sexta-feira de Páscoa? Os discípulos haviam abandonado Jesus. O apóstolo Pedro, que era tão convicto da sua fé, negou 3 vezes que era discípulo do Jesus, o Filho de Deus. Onde é que estavam os discípulos no domingo da Páscoa? Eles estavam escondidos. Outros fugiam, pois todos eles temiam os judeus. Aquelas irmãs ali, elas foram mais corajosas que os homens. Foram mais corajosas que os discípulos. Elas pelo menos se arriscaram e foram ao túmulo para cuidar do corpo de Jesus. Elas poderiam ser mortas no caminho. Poderiam ser presas no caminho. Mas ainda assim, com toda essa demonstração de amor, as irmãs estavam em engano. Porque elas foram ao túmulo cuidar do corpo de um Senhor morto. Elas não tinham a esperança de encontrar um Senhor vivo. Então nós podemos ver aqui que aqueles discípulos e aquelas discípulas, elas mostravam uma fé fraca. Se o amor de Jesus, irmãos, fosse baseado na nossa fé forte, então como Jesus poderia continuar amando os seus discípulos? Como ele iria para a Galileia se encontrar com eles? E eu pergunto, será que Jesus nos ama porque nós temos uma fé forte, inabalável? É por isso que Jesus nos ama? É por isso que estamos aqui nessa noite? A nossa alegria, irmãos, nossa felicidade é que nós temos um Mestre amoroso e todo-poderoso, que apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fraquezas, Ele nos ama muito. Ele nos ama incondicionalmente. Jesus amou e morreu por seus discípulos fracos. Ele foi poderoso para vencer a morte. Ressuscitou para a salvação dos seus fracos discípulos. Porque a nossa salvação, ela é baseada no amor, na bondade, na misericórdia e na graça de Jesus. A atitude de Jesus
em ressuscitar e buscar os seus discípulos lá na Galileia mostra isso. Jesus ressuscitou e continuou sendo o amável, o bondoso e o poderoso Salvador dos seus discípulos. E aquelas mulheres então saíram depressa do sepulcro. O coração delas estava cheio de temor. Como se nós dizemos, o coração estava saindo pela boca. E o texto diz que elas não disseram coisa alguma a ninguém, porque estavam assustadas demais. Elas, mesmo tendo ouvido a mensagem do anjo e visto o sepulcro vazio, elas ainda assim permaneceram assustadas. E então elas foram para os seus irmãos. Foram até os discípulos, foram até Pedro, como relata Mateus 28, e ali então elas cumpriram a missão delas. E chegando até os discípulos, levaram a melhor notícia que elas poderiam dar. Aqueles discípulos estavam chorando, estavam lamentando a sexta-feira. Então elas chegam lá e contam sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Nós também deveríamos sair daqui e consolar os discípulos que estão doentes, que estão chorosos, que estão lamentando. Devemos sair daqui e dizer aquilo que nós temos visto e aquilo que nós temos recebido de Cristo, como aquelas mulheres falaram. Porque é a palavra de Deus que traz consolo a um coração triste. É a palavra de Deus que traz esperança a quem está em desesperança. É a palavra de Deus que traz força àqueles que são fracos. É a palavra de Deus que traz consolo ao seu povo. É a palavra de Deus que salva o pecador. Muitas vezes, Jesus falou aos seus discípulos sobre sua morte e ressurreição. Mas vemos que aquelas irmãs esqueceram as palavras de Jesus. E o que aconteceu então? Por que aquelas irmãs esqueceram? O que levou as irmãs a esquecerem as palavras de Jesus? E nós somos lentos, muitas vezes, para admitir o consolo que a palavra de Deus que tem para nós, que ela nos traz. Enquanto Cristo consola seu povo, muitas vezes é necessário corrigi-los, corrigir pela dureza dos nossos corações, que muitas vezes desconfiamos das suas promessas e não obedecemos os seus santos preceitos. A visão dos sofrimentos e da crucificação, elas causaram um trauma muito grande naquelas mulheres, nas nossas irmãs. E esse trauma, então, abalou a fé delas e fez as irmãs esquecerem momentaneamente do Evangelho. Irmãos, os traumas emocionais podem muitas vezes enfraquecer a nossa fé. E muitas vezes nos levar a esquecer do Evangelho da salvação. Essa realidade pode ser vista na vida dos discípulos de Jesus. Os traumas emocionais podem ter várias causas. Muitas vezes nós ficamos traumatizados com a morte de alguém, com a morte de uma pessoa amada. Ficamos traumatizados com um casamento quebrado, ou com o emprego perdido, ou com uma doença que nos assola. Até mesmo ficamos traumatizados com uma decepção dentro da igreja. E os traumas, eles podem durar pouco tempo ou podem durar muito tempo. Traumas podem durar um dia, mas podem durar semanas, meses, anos, quiçá a vida toda. E além disso, nós não temos forças em nós mesmos para nos libertarmos dos traumas. Mas nós podemos ter a certeza de que o Espírito Santo usa o Evangelho para que nós possamos superar os nossos traumas emocionais. O Espírito Santo usa o Evangelho para curar a nossa alma abatida. Nós precisamos pensar: qual o remédio ou
qual o primeiro remédio que eu busco quando eu sofro traumas emocionais? Quando você passa por um trauma, o que é a primeira coisa que você faz? Será que eu busco o auxílio do Evangelho? Será que eu busco o auxílio por meio da oração? Ou será que eu vou logo no psicólogo e peço para ele passar logo uma caixa de remédio para que eu fique tranquilo? Será que eu busco encher a minha mente com a doutrina da ressurreição de Cristo? Ou será que eu corro para a farmácia? Qual o lugar do Evangelho na minha vida para curar os meus traumas emocionais? Será que tenho buscado lembrar que Cristo ressuscitou e assim sou vitorioso sobre todos os traumas amargos da minha vida? Se sofremos traumas emocionais, nós precisamos orar, precisamos recorrer ao Evangelho da ressurreição. Porque este Evangelho nos diz que Jesus ressuscitou. E ele não venceu só traumas, ele venceu a morte. E quando eu afirmo isso, eu estou dizendo que todos os meus traumas, todas as minhas dores, as minhas aflições estão sobre Jesus. E Ele é capaz de curar as minhas feridas. Ele é capaz de libertar a minha alma de qualquer cativeiro, de qualquer laço. Irmãos, Jesus ele não despreza os traumas da nossa alma. Ele diz assim, é besteira. É coisinha pouca. Ele não faz isso, não. Sabe por que ele não faz isso? Porque o Senhor sabe o que é sofrer traumas emocionais. Jesus sofreu traumas emocionais terríveis. Lembram que Jesus suou sangue no Getsêmani? Isso é pico de um trauma. Isso é pico de ansiedade. Isso é pico de tristeza. Jesus sofreu traumas terríveis na cruz. Mas Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Então, será que Jesus não tem poder para curar os meus traumas emocionais? Curar as minhas feridas, as minhas decepções, as minhas tristezas? Será que Jesus não pode me salvar de todo o sofrimento fruto do pecado? Quer seja o meu pecado, quer seja um pecado que foi cometido contra mim. Será que Jesus não tem poder para isso? Concluindo, queridos, você pode confiar que a mensagem da ressurreição traz alívio e consolo para uma alma ferida e abatida. Por isso, use os meios de graça que Cristo dá. O seu Espírito, a sua palavra, seus sacramentos. Use. Esses são os meios que o Senhor deixou para nós. Use a comunhão que é vivida entre os santos. Use esses meios de graça para provar alívio, para provar da cura espiritual para a sua alma. Foi o Evangelho quem curou o trauma de nossas irmãs. Quem curou o trauma foi quando ela chegou lá e o anjo disse assim, ele vive, ele ressuscitou. Foi a cura do trauma das nossas irmãs. É a cura também para os nossos traumas. Jesus ressuscitou. Outra coisa, queridos, a Páscoa, ela não é um momento de amargor e de tristeza para os cristãos, mas é um momento de alegria, um momento de doçura. E sabe por quê? Porque a sexta-feira da qual Jesus morreu já passou. O domingo da ressurreição já aconteceu. Jesus morreu, mas ele ressuscitou na Páscoa e ele vive. Por isso é motivo de alegria, não de ficarmos tristes.
mas de alegria. Infelizmente, os judeus, hoje, eles vivem uma Páscoa triste, sem sentido, porque eles desconsideram Jesus, aquele que foi morto, ressuscitou dentre os mortos. Os judeus, infelizmente, até hoje esperam a vinda do Salvador. Os judeus ainda esperam o Salvador, mas o Salvador já veio, morreu, ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, a Páscoa judaica não tem sentido para os cristãos hoje. O mundo tem uma Páscoa sem sentido. Porque qual o sentido de uma Páscoa que não aponta para Jesus Cristo? Qual o sentido de uma Páscoa que aponta para ovos de chocolate, coelhinhos de chocolate? Que sentido tem essa Páscoa? Se não aponta para aquele que é o maior personagem da Páscoa, Jesus Cristo. Não foi coelho que morreu, foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nenhuma Páscoa que não aponta para Jesus, uma Páscoa que não aponta para Jesus, é como chorar a morte e festejar a ressurreição de alguém que não existe. Essa é a Páscoa que o mundo vive. Por isso o mundo quer enganar todos com coelhinhos e ovos de chocolates deliciosos. A Páscoa do mundo, ela é um ataque de Satanás contra o Evangelho da ressurreição. O cristão não mais comemora a Páscoa como os judeus. Jesus é a nossa Páscoa. Ele, na noite que foi traído, colocou a sua ceia no lugar da Páscoa judaica. Assim nós temos uma Páscoa alegre e doce todos os dias, especialmente no domingo, no dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Por isso, domingo agora é o novo dia do Senhor. Porque foi no domingo que Jesus venceu a morte. Foi no domingo que as nossas irmãs ouviram o Evangelho da ressurreição. Jesus ressuscitou. Foi no domingo que Jesus se reuniu com seus discípulos e revelou o seu poder sobre a morte. Assim, depois da ressurreição, Cristo estabeleceu o domingo para que seus discípulos adorassem a Ele em espírito e em verdade. E hoje nós estamos aqui. Especialmente nesse domingo de Páscoa, sendo aqui relembrados e alegrados com o Evangelho da nossa salvação. Qual é o Evangelho? Jesus ressuscitou. Ele não está mais na cruz. Ele não está mais na sepultura. Ele vive e reina por toda a eternidade. Lembrem, ele morreu, ressuscitou, vive e reina pelos séculos dos séculos. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém. Vamos orar? Curvar nossas cabeças.